Revisão da vida toda! Ótimas notícias! Voto da ministra Rosa Weber já está sendo computado oficialmente na votação atualizada. E eu vou falar a verdade, em primeira mão, quem trouxe isso, até mesmo no meu WhatsApp, foi o Giovanni. Então, estou dando aqui os créditos e com muita luta, o doutor João Badari apresentou questão de ordem lá quando foi para Brasília. Então, é uma luta de todo mundo. Tem que dar os créditos aqui para todo mundo, tá certo, pessoal? Porque é sim uma ótima notícia. Sabe por quê? No Brasil, até o óbvio precisa ser dito quantas vezes for necessário. O STF já havia decidido que voto de ministro aposentado deve ser mantido. E a Rosa Weber, quando foi presidente do STF, o processo da revisão da vida toda andou que foi uma beleza. Demorou porque teve pedido de vista, pedido de destaque do Nunes Marques. Só que no que dependeu da Rosa Weber, ela tocou o processo e obtivemos a vitória dos aposentados. E olha só, pessoal, ela prevendo o que iria acontecer depois que ela saísse, ela antecipou o voto favorável aos aposentados. Então, ministro Flávio Dino, aqui não. Aqui, ministro Flávio Dino não vai poder votar. Ele nem poderia votar lá, se for bem falar a verdade, nem poderia falar sobre a revisão da vida toda lá nas ADIs, mas o que interessa é que aqui está confirmado, ministra Rosa Weber. Vou trazer o voto dela na íntegra, então vamos juntos. Pessoal, e o pessoal está perguntando, professor, e quem teve processo improcedente? O que fazer? Pessoal, o primeiro passo é entre em contato com o seu advogado. Se você estiver insatisfeito com ele, ou não está tendo resposta, enfim, aí se você quiser, entre em contato no WhatsApp 61 985220420 ou vai aqui embaixo, tem um link do comentário fixado. Professor Nakamura, verificado, aí vai ter um comentário fixado e é só clicar nesse link que já vai abrir o WhatsApp aí na sua tela. É o WhatsApp oficial, vai ter a minha foto, ó, vai ter essa minha foto aqui, beleza? No DDD 61 985220420 e aí você já fala o que aconteceu. Fala assim, ó, eu vi o vídeo do professor Nakamura, eu tive o processo improcedente, ou outra situação, enfim, né? Ou quero fazer análise completa, enfim. Fala a sua situação que a gente vai ver se a gente consegue ajudar, tá? Mas primeiro, vai atrás do seu advogado, meu amigo. Então, aí se você estiver insatisfeito ou quiser que o professor Nakamura seja o seu advogado, vai ser uma honra, mas primeiro entre em contato para a gente ver se a gente pode ajudar em alguma coisa, tá? Para ver se o nosso serviço vai ser útil para o senhor ou para a senhora, tá bom? Então, combinado aqui, já entra em contato ali, WhatsApp, link do comentário fixado, e agora a gente vai ver esse voto da ministra Rosa Weber atualizado. Por quê? Porque algumas coisas mudaram desde que ela se aposentou. Deixa eu aumentar aqui para vocês acompanharem comigo na tela. Mas eu vou lendo, vou quebrando o juridiquês, vou atualizando, porque a gente tem que ler com cautela, tá? A gente tem que ler com cautela, porque algumas coisas mudaram depois que ela se aposentou. Então, você já sabe, aquele um minutinho de paz no seu dia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Comente amém para essa palavra de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza que aquilo que ainda não aconteceu, certamente acontecerá. Creia que Jesus pode transformar a sua vida e mudar a sua sorte. Alimente essa esperança com a palavra de Deus. Comente amém. Eu tenho uma frase, né, que eu tenho para mim: fé é crer sem ver. Né? Então, é o que está escrito aqui, ó. É crer que aquilo que ainda não aconteceu certamente acontecerá. Né? Então, fé na cura da sua doença, fé na vitória dos aposentados, fé ou em outra área da sua vida que você esteja passando dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Voto vogal, porque a Rosa Weber divergiu, né? Ela teve um voto próprio aqui e isso foi bom.
Porque se ela tivesse acompanhado o voto sem ressalvas anteriormente, né, as coisas poderiam ter ficado bagunçadas. Então foi bom que ela apresentou um voto próprio aqui. Ponto número 1, e atenção, muita gente está sendo induzida a erro. Olha só, ela começa o voto dela. Acolho o bem lançado relatório do eminente ministro Alexandre de Moraes, relator. Pessoal, é por isso que eu sou professor, estou aqui para te ensinar com toda a humildade do mundo, tá? Tem gente falando, do que adianta? Ela acolheu o relatório do Alexandre de Moraes. Pessoal, relatório é a primeira parte de uma sentença ou de um acórdão, ou no caso aqui, de um voto. Relatório, pessoal, não é a decisão, não é o voto, não é o dispositivo, não é a ordem de comando, não é aquilo que você decidiu. Relatório é a primeira parte de um processo, é de uma sentença ou de um acórdão. É só isso. O que é o relatório, como o nome diz, né? O juiz vai fazer um relatório do processo. Ele vai falar, processo está falando sobre isso, isso e isso. Uma parte falou isso, isso e isso. A outra parte falou isso, isso e isso. Vieram os autos conclusos, passo a decidir. É isso. Relatório não é o voto. Então, ela acolheu o relatório. Pessoal, relatório é só o Alexandre de Moraes falando que a causa é um recurso extraordinário, que já teve sentença no STJ, que depois subiu para o STF em 2020, aí depois teve plenário virtual, teve pedido de destaque, aí depois teve plenário físico em dezembro de 2022, e em abril de 2023 teve publicação do acordo. Então é só isso que ela acolheu, tá bom, pessoal? Por isso que você está aqui. Eu duvido que alguém tinha te explicado desse jeito, mas não é porque eu sou melhor, é porque eu quebro o juridiquês, eu estou acostumado a realmente quebrar o juridiquês, tá? Estamos aí com mais de 335 mil inscritos no YouTube, porque eu venho aqui falando esse português claro para todo mundo poder entender, tá bom, pessoal? De coração mesmo, não sou melhor que ninguém não, pelo contrário, eu sou o mais fraquinho aqui, mas o que importa é que o pouquinho que eu sei, eu tô aqui para distribuir conhecimento aí junto com vocês, tá bom? Então, espero ter acalmado o seu coração e vamos continuar. A despeito do pedido de visto formulado pelo ministro Zanin, considerando a proximidade da minha aposentadoria, peço licença para antecipar o meu voto. E ao fazê-lo, adianto desde logo que tenho ligeira divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, restrita à modulação nos termos por ele propostos. Opa! Já viu que a gente vai falar de modulação de efeitos, né, pessoal? Rememoro, então ela está falando em primeira pessoa. Isso aqui é a Rosa Weber, mesmo que ela já tenha se aposentado, ela está falando em primeira pessoa. Rememoro que o INSS, após apontar supostas omissões no acórdão embargado, com o manifesto intuito infringente, olha ela criticando o efeito infringente dos embargos de declaração, pessoal. Efeito infringente é aquele efeito para mudar o mérito de uma decisão. E embargos de declaração não é para mudar mérito de decisão nenhuma. Embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. São só 4 hipóteses dos embargos de declaração e isso está bem definido na lei. Por isso que ela criticou esse efeito infringente, esse efeito de querer mudar o mérito da decisão. E buscou a modulação de efeitos, né? Então, o INSS pediu para não pagar atrasados anteriores a abril de 2023. Então, continua Rosa Weber. Segundo a autarquia federal, né, até o julgamento do tema 999 pelo STJ, preponderava na jurisprudência nacional entendimento que preservava a posição do INSS em limitar o período básico de cálculo, né? Então, qual que é o período de cálculo que vai ser levado em consideração a julho de 94, tendo havido um overruling, né, uma mudança de entendimento no âmbito dos tribunais superiores em favor dos segurados. Nessa linha, assevera que, antes da tese jurídica firmada no acórdão embargado, não havia nenhum comando normativo indicando que os cálculos das aposentadorias, desconsiderando os salários de contribuição anteriores a julho de 94, configuravam prática ilegal ou inadequada. Por esse motivo,
Todos os pagamentos realizados pelo INSS até a consagração do entendimento pela STF, estabelecendo o direito a essa nova forma de cálculo, devem ser tidos como situações plenamente constituídas e, por consequente, seguindo o artigo 23 da Lei Introdutória de Normas do Direito Brasileiro, já referido, devem permanecer inalteradas à luz da nova orientação. O que o INSS está falando? Ele está falando que até dezembro de 2019, né, que foi a decisão efetiva do STJ, de forma unânime, eu tenho um irmão concursado há mais de 30 anos no STJ, hein? Já foi chefe de gabinete, chefe de sessão, e ele estava me explicando isso aqui, então a gente debate muito sobre esses casos, pessoal. Então aqui você está em boas mãos, já se inscreva no canal, professor Nakamura, sou advogado há mais de 13 anos, minha família toda aí no direito, e vamos para cima. Eu só quero que você entenda que você está em boas mãos nesse canal, e em outros canais aqui no YouTube também, tá bom? Beleza. Então o que acontece? O INSS está falando, ó, até 2019, não tinha um entendimento, a jurisprudência, né? Tribunal falava uma coisa, falava outra coisa. Então, tinha tribunal que defendia o INSS. Então, foi em dezembro de 2019 que o STJ colocou um ponto final nessa questão. Falou, ó, o INSS está errado e tem que considerar, sim, as contribuições anteriores a julho de 94, quando for mais favorável. Então o INSS está pedindo assim, ó, como até 2019 não tinha uma resposta definida, a gente quer que esses atrasados anteriores não sejam pagos porque não tinha uma resposta definida. Só que o INSS ele dá um tiro no próprio pé, porque ele utiliza a fundamentação do STJ, só que data de modulação ele quer modular a abril de 2023, com a publicação do acórdão do STF. Então ele fundamenta em uma coisa, mas ele pede outra coisa. Né? Ele fundamenta falando, ó, até a decisão do STJ não tinha uma posição pacificada na jurisprudência. Tudo bem, então. Então, que façam, no máximo, a limitação dos atrasados desde dezembro de 2019. Mas não, o INSS fundamenta e pede para usar a data da decisão do STF. Né? E a Rosa Weber, com seu notório saber jurídico, né, muito conhecimento, ela fala que, opa, que não é bem assim. O INSS fala que a Suprema Corte teria alterado sua jurisprudência sobre o tema a justificar a necessidade de modulação. Então, quando foi desfavorável para favorável, aí é mudança de jurisprudência, aí tem modulação de efeitos. Foi o que o INSS falou. E agora, recentemente, que o STF quis usar as ADIs para interferir, nova mudança de jurisprudência, tem que ter modulação de efeitos, né? Então, basicamente, o INSS fala que as rendas mensais quitadas com base no entendimento anterior, né, antes de 2019, em especial os casos de benefícios concedidos e cessados, já são atos jurídicos perfeitos e que não devem gerar direitos às diferenças, né? Mas é o que eu falei, o INSS ele pediu para limitar atrasados desde abril de 2023, tá? Então, quanto ao primeiro pedido de modulação de efeitos, que seria sobre benefícios extintos, né? Então, um exemplo aqui, um senhor faleceu em 2015. Esse senhor nunca entrou com o processo da revisão da vida toda e esse benefício não gerou nenhuma pensão por morte. Então, esse é um benefício extinto. Essa pessoa não vai ter direito à revisão da vida toda. Por quê? Essa pessoa faleceu, ela não tinha entrado com processo e não gerou direito à pensão por morte. Então, pensão por morte tem direito? Tem direito. O que não tem é uma pessoa que faleceu e essa aposentadoria não gerou nenhum outro benefício. Tá bom? É preciso fazer essa diferença, senão, às vezes, as pensionistas vão ficar tristes achando que não vão ter direito. E tem direito. Só que tem essa limitação se o benefício não gerou pensão por morte. Tá bom? Então, ela fala que realmente isso aqui, né, modula os efeitos do acórdão, atribuindo-lhes efeitos ex nunc, que não retroagem, né? Então, para benefícios extintos,
Então, quem já faleceu e não entrou com ação e não gerou pensão por morte, não vai ter revisão da vida toda. Isso já era decidido, até o Alexandre de Moraes antes já tinha votado nesse sentido e tudo bem. Agora, aqui começa a mudar, ó. Quanto ao item B do pedido de modulação, ela tem parcial divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Presta atenção. Aqui começa o ouro do voto da ministra Rosa Weber. A autarquia federal, de maneira absolutamente equivocada, afirma que esta Suprema Corte, o STF, teria alterado sua jurisprudência quanto ao tema ora em análise. Então, se ela está falando que o INSS está de maneira equivocada, falando que o STF alterou sua jurisprudência, quer dizer que o STF não alterou sua jurisprudência. Por quê? Em primeiro lugar, acentuo que, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, ambas de relatoria original do ministro Sidney Sanches, o plenário desta corte indeferiu o pleito. Analisada naquela assentada em juízo de estrita delibação, a constitucionalidade em tese, dentre outros, do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Então, quando falar artigo 3º da Lei 9.876, quer dizer regra de julho de 94 em diante. Então, o STF só estava analisando se era constitucional ou não. E olha só isso aqui. No presente recurso extraordinário, diversamente, então diferente do que parece crer a parte embagante, ou seja, diferente do que o INSS está falando, não foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal apontado. O artigo, regra de julho de 94 em diante, foi constitucional em 2024 e foi constitucional lá no ano 2000 também. É o que eu falei. Você falar que uma regra é constitucional, julho de 94 em diante, é constitucional? É. Você não está falando nada sobre a outra regra anterior a 94. Então, na realidade, o STJ analisou a questão mediante a concernente hermenêutica jurídica, né, a interpretação jurídica, sem, no entanto, se valer de argumentos constitucionais. Essa Suprema Corte, de outro lado, à luz do direito adquirido, Rosa Weber, a defensora do direito adquirido dos aposentados, e do princípio da correlação, referibilidade entre a exação previdenciária recolhida, né? Então, entre a contribuição previdenciária recolhida e o benefício a ser concedido ao segurado, lembra? Quem está assistindo a minha aula? Princípio contributivo. O segurado tem o dever de contribuir, mas tem o direito de ter essa contribuição no cálculo do seu benefício. Já o INSS tem o direito de recolher a contribuição, mas tem o dever da contrapartida, tem o dever de pagar esse benefício. E a Rosa Weber trazendo aqui, ó, direito adquirido. Palmas para a Rosa Weber. Palmas para Rosa Weber. Pelo amor de Deus, no Brasil o óbvio precisa ser dito, pessoal. Então, palmas para Rosa Weber, defensora dos aposentados. E compreendeu que o beneficiado pode optar pela regra definitiva ou transitória, de acordo com a que lhe gere maior benefício. É isso, pessoal. Não é falar que uma regra é inconstitucional, né? Não. As duas regras são constitucionais e cabe ao segurado escolher a que lhe gere maior benefício. Em outros termos, o artigo 3º então, né, em outros termos, essa regra de julho de 94 em diante não foi declarada inconstitucional nesse recurso extraordinário, de modo que não há que se falar em mudança de jurisprudência desse STF. Então, desde o ano 2000 até 2022, não teve mudança de jurisprudência. Teve mudança jurisprudencial, né, no STJ, porque aí o STJ julgou de forma favorável e o STF concordou com o STJ. Então a mudança de jurisprudência que a Rosa Weber está apontando aqui não foi em 2022. Se você quiser considerar a mudança de jurisprudência, foi em 2019. Então, diante desse contexto, né, ela já está vendo para onde que vai o caminho. Ó, é prudente a modulação dos efeitos, né?
porque antes os tribunais ratificavam, confirmavam a posição do INSS, sendo certo que transitarem em julgado decisões com esse entendimento. Adoto, no entanto, marco temporal diverso, né? Então a data que ela vai limitar os atrasados é diferente, né? E o INSS acentua de forma curiosa que a tese firmada por esse STF seria inovadora. É curioso, né? Porque se o STJ já decidiu, então a tese do STF não é inovadora, é só confirmando. E, segundo atesta, né, foi negado provimento ao recurso extraordinário com a manutenção do acórdão do STJ. Ou seja, esta casa, né, o STF, ao assim decidir, apenas chancelou o entendimento do STJ. Isso mesmo, só confirmou o entendimento do STJ. Nesse contexto, entendo, com a devida vênia, que, a partir do julgamento do tema pelo STJ, não mais subsistia justa expectativa para a autarquia federal. Olha em negrito. A própria Rosa Weber colocou em negrito. A jurisprudência já havia sido alterada pelo STJ, de modo que a conduta a ser adotada pelo INSS deveria se pautar pelo entendimento daquela alta corte judiciária, notadamente em razão dos efeitos que emanam do pronunciamento exarado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Ou seja, quando o STJ atribuiu um tema 999 ou outro número, né, nesse caso, revisão da vida toda foi tema 999 no STJ e tema 1102 no STF, tá? Então, quando o STJ ou o STF atribuem um tema, quer dizer que esse tema ele vai valer para o Brasil inteiro. No STJ, tá aqui, recurso especial repetitivo. No STF é recurso extraordinário com repercussão geral. São graus diferentes, né? Porque o STJ, o STF está acima do STJ, só que os efeitos quer dizer isso aí, valendo para o Brasil inteiro. Então, o que ela está defendendo aqui? Que antes de 2019, você até poderia ter discussão, tudo bem. Mas depois de dezembro de 2019, a revisão da vida toda já deveria estar sendo paga para todos os aposentados que tivessem direito. Então, ela está mostrando que os atrasados devem ser publicados no mínimo, né, devem ser pagos no mínimo desde 17 de 12 de 2019. Por quê? Foi publicado o acórdão do STJ em 17 de dezembro de 2019, momento no qual alterada a jurisprudência nacional, e o INSS já deveria ter ajustado a sua prática administrativa para se adequar ao STJ. Ou seja, pessoal, a Rosa Weber ainda deu uma bronca no INSS, porque o INSS já deveria ter ajustado sua prática administrativa para se adequar ao pronunciamento do STJ. Então, desde dezembro de 2019, o INSS já deveria ter arrumado sua casa para começar a pagar os aposentados, né? Então, não tem desculpa mesmo e não afasta tal conclusão o fato de ter sido manejado o recurso extraordinário, de ter sido reconhecida a repercussão geral, porque a orientação do STJ competente, né, era em sentido contrário ao defendido pela autarquia federal. O STJ já havia julgado contra o INSS. Dito de outra forma, se o INSS não entendeu ainda, então a Rosa Weber vai desenhar. Dito de outra forma, inexistente em relação ao acórdão do STJ, quando do julgamento do recurso extraordinário, quadro de mudança de jurisprudência reafirmada que foi com a negativa de provimento, e inacolível o argumento de proteção de confiança justificada. Eu já vou explicar, calma, pessoal. Esse tem pertinência jurídica apenas em situações nas quais a atuação da jurisdição acarreta uma mudança brusca nas interpretações dadas a ponto de romper com o estado de segurança jurídica, gerador de estabilidade e previsibilidade. Então, o que isso quer dizer? O INSS está querendo cortar os atrasados anteriores a 2023. A Rosa Weber deu uma bronca falando que não, desde dezembro de 2019, o INSS já deveria estar pagando os aposentados. Então, ela adota como marco temporal, se adotar como marco temporal o recurso extraordinário, significa, segundo ela pensa, fragilizar a autoridade do STJ, fragilizar a autoridade do STJ. O INSS está querendo limitar atrasados só desde a decisão do STF.
a Rosa Weber falou: se a gente utilizar a data de julgamento do STF, a gente vai fragilizar o julgamento do STJ. Então, para que vai existir o STJ? Não, tem que pagar os atrasados desde a decisão do STJ, porque é desde dezembro de 2019 que o INSS deveria já estar arrumando a casa para pagar na via, seja administrativa ou pelo menos, né, na via judicial. Então é claro aqui que tem que ter processo em andamento, né, pessoal? Deste modo, tenho para mim que a modulação de efeitos deve operar com marco ligeiramente distinto. Então, 17 de fevereiro de 2019, tá? Inviável a decisões judiciais que transitarem em julgado até 17 do 12, né? Então, ao nosso entendimento, eu vou tratar melhor disso, mas quem teve o seu processo improcedente depois de 2019, que eu acho que a maioria das pessoas aqui, eu acho que antes de 2019 ou você nem tinha entrado com a ação, ou a sua ação ainda não tinha sido transitada em julgado, né? Então, se foi depois disso, então pode ver que tem medidas aí a serem tratadas. Vou tratar disso também, mas você precisa urgentemente ir atrás do seu advogado, tá certo? Se você passou por isso aí, essa questão do processo improcedente, você precisa correr atrás do seu advogado urgentemente, ou se quiser que o professor Nakamura seja o seu advogado, ou pelo menos que a gente possa ver se a gente consegue te ajudar, você entra em contato no WhatsApp, link do comentário fixado. Muito bem. Por conseguinte, desde a data em referência, as parcelas de benefícios devem ser corrigidas segundo o entendimento firmado pelo STJ e confirmado pelo STF. Então, parcelas de benefício, então, pagamento de atrasados desde dezembro de 2019, tá certo? Então, agora estamos em 11 de 6 de 2025, então estamos indo aí para 5 anos e meio de atrasados que a Rosa Weber está aqui adotando para os aposentados e o André Mendonça já confirmou também 5 anos e meio de atrasados, tá? Mas então, quando a gente fala atrasados, pessoal, é porque tem que entrar com ação judicial, tá? Senão, né? Vocês estão vendo aqui que está tratando só de quem tem processos, tá bom? Judiciais, processos judiciais, não processo administrativo. Adoto que não existia pronunciamento do STF quanto ao tema específico da revisão da vida toda. A evidenciar absoluta inaplicabilidade, tema 3, súmula 343, tudo bem. Então, beleza. Diversamente sustentado. Então, o INSS está viajando na maionese aqui. Vamos lá. Para o pedido de modulação do item C, assiste razão em parte, né? Então, como acentuei acima, desde 17 de 12 de 2019, o INSS já tinha uma sinalização clara do Poder Judiciário e sua conduta, desde então, não estava amparada na interpretação conferida pelo STJ. Ou seja, desde dezembro de 2019, o INSS já sabia que tinha que pagar a revisão da vida toda e, mesmo assim, não pagou, né? Então, por isso, por razões de segurança jurídica, ela faz a modulação de efeitos de modo a impedir a cobrança de valores anteriores à data de publicação. Então, não vai ter atrasados antes de 2019, né? Então, um exemplo aqui, quem entrou em 2020 poderia, em tese, tá? Poderia ter atrasados 5 anos anteriores, né? Que é o normal, 5 anos antes. Você entra com processo, você tem atrasados 5 anos antes, né, 5 anos anteriores, mais as parcelas que se venceram ao longo do processo. Então, em tese, só estou dando um exemplo. Quem tivesse entrado com processo em 2020 teria 5 anos para trás e mais 5 anos para frente, teria 10 anos de atrasados. Aqui, no caso, estão limitando desde dezembro de 2019. Tá certo, pessoal? Então, ela faz a modulação de efeitos, né? Ela diverge do ministro Alexandre de Moraes, ela exclui, então, revisão de benefícios já extintos, é aquilo que eu falei. É quem faleceu, não entrou com ação e não virou pensão por morte, tá? Ela também exclui a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, então não vai dar para quebrar o trânsito em julgado se o seu trânsito em julgado teve decisão antes de 17 de 12 de 2019, que eu tenho quase certeza que não é o seu caso. Então, para quem teve processo improcedente, trânsito em julgado e tal, aí que tá, pessoal. Vou ainda, né? O que eu falei também. Tem coisa aqui que a gente tem as nossas teses,
os nossos fundamentos aqui. Eu sei que tem advogado assistindo, eu também, né, não vou entregar o ouro aqui de graça, porque aí fica difícil. Aí meu trabalho como advogado fica sem valor, né? Mas como aposentado, você pode ficar tranquilo. Entre em contato no WhatsApp que a gente pode ver se a gente pode te auxiliar. Se a gente não puder te auxiliar, a gente também vai te informar isso aí, tá bom? E aí, esse é o principal para todo mundo, né? Ela veda, ela proíbe a diferença de atrasados anteriores a dezembro de 2019, ressalvado processos ajuizados até 26 de 6 de 2019. Então, quem entrou com um processo muito lá atrás vai ter os atrasados contando normalmente, e para todo mundo que entrou depois de 2019, só vai ter atrasados desde 2019. Mas pelo menos, pessoal, vamos falar a verdade, 5 anos e meio de atrasados, mais o reajuste da revisão da vida toda para o resto da sua vida, me parece aí um bom equilíbrio, né? Não vai quebrar o Brasil, não tem situação fiscal, tal, e também, beleza, né? Abre mão de um pouquinho ali de atrasados, me parece um bom equilíbrio. Lembrando, pessoal, que eu acredito que o Zanin, sendo o voto vencido, ele vai retornar no voto anterior dele, tá? Que ele falou que se ele fosse voto vencido, ele queria a modulação desde 2022, tá? Então, é, a discussão aqui fica entre os atrasados, mas aí realmente a minha defesa principal, como pessoa, como ser humano, né? Como advogado, eu vou defender os atrasados até o final. Como pessoa, eu também acho que tem que pagar todos os atrasados, mas assim, meu coração me fala que eu, pelo menos, eu preciso defender o reajuste imediato para todo mundo, né? O reajuste imediato, pelo menos, já vai ajudar. Você recebe aí, sei lá, 1.500, aí tem lá um monte de empréstimo consignado, tá recebendo, sei lá, R$ 1.000, e aí com o reajuste você passa a receber 3, 4, 5 mil reais por mês, todo mês, até o final da sua vida. Então, a minha briga é pelo reajuste imediato. Inclusive, eu quero agradecer a todos que estão já comentando, né? Pedindo para eu me lançar por São Paulo. Então, todo mundo que tiver título de eleitor de São Paulo é, vai poder votar no professor Nakamura. Estou vendo muitos comentários assim. Pessoal, nunca pensei em ser político, nunca fiz nada pensando em ser político. Eu sou advogado há 13 anos. Eu quero agradecer esse apoio, esse carinho, tá bom? Realmente o pessoal está pedindo para eu virar deputado federal, tanto para o projeto de lei, né? Que aí vai poder pagar a revisão da vida toda para todo mundo, mesmo que não tenha entrado com processo, como para outros benefícios previdenciários, né? Tem a questão da pensão por morte, a viúva, caiu demais a renda da viúva, tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muitos pontos para a gente derrubar da reforma da Previdência. Então, assim, eu quero agradecer esse apoio realmente. É uma honra, né? Poxa, você exercer a sua cidadania votando e declarando seu voto em mim, isso é uma honra. Eu vou analisar porque o partido não vai dar dinheiro, tá, pessoal? No máximo aí o partido que pelo menos que eu tive um pouquinho de contato, né? Deixaria eu participar, deixaria eu me candidatar, mas sem verba eleitoral, sem fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral eles vão distribuir para os outros candidatos, tá? Inclusive filho do pessoal aí, enfim, eu não quero nem entrar nesse mérito aí, mas assim, seria uma campanha sem dinheiro, sem dinheiro, entendeu, pessoal? Seria na raça, no gogó, na vontade, na internet, mas não tem nada não teria dinheiro do partido, tá? Isso aí já é praticamente certo aí. Então, por isso que eu fico bem em dúvida aí se vale a pena eu deixar minha mãe com câncer em casa, eu deixar de cuidar da minha filha de 7 anos, né? Cuidar da minha família, para me lançar numa empreitada dessa, rapaz, porque os deputados, eles vêm com 15 milhões de reais para gastar na campanha. É uma concorrência desleal, mas se você acreditar, se você fizer essa força, fizer esse apoio, pode ser até na internet, mesmo sem sair de casa, quem você conhecer de São Paulo, se você quiser que eu embarque nessa, aí vai ser uma honra, né? Se for para o melhor de todos e se for, acima de tudo, a vontade de Deus, aí com certeza este servo aqui estará apto, estará pronto a te servir. Aí sim vai ser uma honra, mas sabendo dessas dificuldades, pessoal.
Rapaz, esses deputados grandes aí que você conhece, 15 milhões de reais eles gastam na campanha. E o partido aqui já falou que no máximo vai deixar eu me lançar alguma coisa, mas não vem cascalho nenhum, não. Não vem apoio nenhum. Então realmente vai ter que ser na raça, no gogó, na internet. A gente vai precisar do seu apoio. Mas vamos juntos, pessoal. O importante é a revisão da vida toda. Um dia todo mundo vai morrer, né? Então, assim, o que eu puder fazer para ajudar os aposentados vai ser uma honra. No escritório, meu escritório é particular, tá? Meu escritório é particular para quem. Por isso que eu deixo vagas limitadas de atendimento, né? Não quero ficar vendendo 1 milhão de serviços, não. Quero atender com calma, atender com carinho aqui, cuido de cada um dos processos, levo as causas aí dos nossos clientes para onde for necessário. Temos processos protocolados no Brasil inteiro, cuido, né, desses processos aí, então, assim, com muito carinho. E do escritório particular, aí é o nosso ganha-pão, é onde a gente também traz resultados para os nossos clientes, inclusive em outras revisões de aposentadoria. E aqui no YouTube, né, aí é o professor Nakamura, né, é mais do que advogado, aqui é o professor Nakamura, aqui é o ser humano Nakamura, aqui é com o coração, aqui é com vontade. Eu abro, minha vida é um livro aberto aí para vocês. Então vocês sabem que eu me divido entre São Paulo, Brasília, fico no Paraná também. Então, assim, vocês sabem que minha vida é isso aí. Faço o que puder pelos aposentados do Brasil inteiro e vai ser uma honra, né, poder estar junto com vocês aí. Beleza? Rosa Weber, voto confirmado. No Brasil, até o óbvio precisa ser dito. Então, estamos aqui, né? Carmen Lúcia, tenho certeza que vem pro lado dos aposentados, é até bom. Deixa a Carmen Lúcia com calma aí, pessoal. Deixa ela com calma. 90 dias é o prazo do pedido de vista. Deixa passar esses 90 dias. Via de regra, em julho não vai poder contar esse prazo de 90 dias, via de regra, né? Porque tem recesso forense. Então, deixa passar, pessoal. Deixa passar esse prazo aí. Fachin vem aí em setembro, presidente do STF. Enquanto isso, o que você pode fazer? Compartilhar os vídeos, manter o seu processo ativo. Se teve sentença improcedente, vai atrás de resolver isso aí o quanto antes dos processos voltarem a andar, antes do STF voltar a julgar isso aí, pessoal. Pessoal, assim não adianta nada. Você vai ver o seu vizinho recebendo e você, né, sem receber, seria uma grande injustiça, não é verdade? E também sobre a ideia legislativa, tá todo mundo comentando, eu vou fazer daí uma live só sobre isso para eu explicar certinho como que vai ficar, para não confundir a cabeça de vocês. Tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e vamos juntos.